Pai do Senhor, meus queridos irmãos, dando continuidade aqui às nossas reflexões acerca da providência divina, nesse nosso segundo episódio, eu gostaria de pensar com você um dos maiores milagres de providência que se tem conhecimento na história. Cuidado de Deus para com o seu povo durante a caminhada pelo deserto. Todos nós conhecemos a tremenda e maravilhosa história do livramento de Israel da escravidão do Egito. E é bem provável que, com a alegria da libertação, pouco se pensava em como se sobreviveria no deserto. Depois de 4 séculos debaixo do chicote da vara egípcia, tudo que se queria era sair dali. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 37, que partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé. Somente homens, sem contar mulheres e crianças. Bom, se nós pensarmos que homens aqui é designado para homens de guerra, homens preparados para a batalha, estamos falando de homens de 20 anos para cima. Portanto, a grande maioria casados. Se pensarmos em apenas somando as esposas, já seria 1.200.000 pessoas. A Bíblia diz que as crianças não estavam contadas. Os judeus tinham muitos filhos. Se pensarmos em apenas mais um filho para cada casal, já passaria de 2 milhões de pessoas. Portanto, a previsão de que eles eram entre 2 a 3 milhões de almas é um número bastante aceito. Então pensem comigo, quanto era necessário de alimento para sustentar 3 milhões de pessoas por dia? Só de carne. Alguns dizem que seria necessário 60 toneladas de carne por dia. Como aquele povo sobreviveria? De onde beberiam água? Quantos 1.000 metros cúbicos de água por dia seriam necessários para dessedentar 3 milhões de almas? Deus tinha um plano. Mesmo que a euforia do povo não deixasse pensar neste problema, Deus estava cuidando de tudo. No lugar de terra árida, de temperaturas de 60 graus na sombra, e de temperaturas abaixo de 0 à noite, sem nenhuma condição climática para plantio ou colheita, Deus tinha providenciado um meio para sustentar os filhos de Israel. Um meio extraordinário e impensado à lógica humana. Números capítulo 11, versículos de 7 a 9, diz assim: Era o maná como a semente do coentro, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Já pararam para pensar em algo assim? Quando eles perguntaram a Moisés, agora que estamos salvos do Egito, como é que nós sobreviveremos até chegar em Canaã? E ele lhes disse: esta noite, a partir de hoje, quando Deus mandar o orvalho sobre vocês, com o orvalho virá o maná. Aqueles grãos pequenininhos da semente, parecido com a semente do coentro,
um vermelho meio marrom. Vocês vão colher esses grãos, vão moer ou amassá-los, fazer a farinha e deles cozerem bolos. E esses bolos terão o gosto de bolo de mel ou de bolos amassados com azeite. Os tesouros de Deus que enviam a comida do céu para o seu povo. É claro que naquele primeiro dia, no primeiro amanhecer em que a terra estava coberta com o maná, aquele povo que ainda não tinha fé suficiente para acreditar na providência e no cuidado de Deus sobre eles no dia a dia, trataram de ajuntar muito. Alguns deles encheram suas tendas e barracas com o que podiam colher do maná, com medo de que no dia seguinte não houvesse mais. Mas a Bíblia diz que aquilo que foi acumulado para além do que eles comeram, apodreceu, criou bicho, porque Deus estava lhes dando uma lição de dependência. Não, vocês não precisam guardar maná. Todos os dias, enquanto vocês estiverem peregrinando pelo deserto, eu não me esquecerei. Eu enviarei o maná todos os dias pela manhã. E assim foi por longos 40 anos. A Bíblia vai nos dizer que Deus só deixou de mandar o maná depois que Josué cruzou o Rio Jordão com o povo. E enquanto eles aguardavam ali o plano de Deus para vencer a cidade de Jericó, a Bíblia diz que já por ser a época da Páscoa, eles não precisavam mais do maná, porque havia na terra, a terra já produzia o que era preciso para que eles se alimentassem. Por nenhum dia a providência de Deus falhou para um povo que precisava de 60 toneladas de carne para se alimentar. No maná haviam todos os nutrientes, os minerais necessários para que o povo fosse alimentado, suprido das energias necessárias para continuar a caminhada e a jornada até que se chegasse a Canaã. Que Deus maravilhoso, que Deus grandioso de providência. Este texto é um texto tão extraordinário e marcado na história, que o salmista, contando esta história no Salmo 78, no versículo 23, ele diz assim: não obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Olha como o salmista chamou o maná, chamou de pão do céu, que caía como chuva sobre Israel. O chamou de pão dos anjos. O que ele estava dizendo é que este alimento era um alimento providenciado na padaria celeste, nos celeiros celestiais, do cuidado e da providência de um Deus que não falha com a sua providência para com o seu povo. Todas as vezes em que o povo esteve clamando por Deus, por água para eles, filhos, esposas, o gado, os animais que seguiam na jornada, Deus fez água brotar da rocha. Deus fez abrir água no deserto, onde não havia fonte. Deus abriu fonte para que o povo pudesse beber. Creia, meu querido irmão, creia, minha querida irmã. A Bíblia diz que o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda que todos os recursos humanos venham falhar, ainda que todos os planos humanos venham falhar, não se desespere. Confie no Senhor. Ele ainda tem muito a fazer pelo seu povo. Os seus tesouros estão abarrotados. Os tesouros divinos, nos celeiros celestiais, nunca faltará o que é necessário para a manutenção do seu povo. Que você seja acrescentado em fé, e crendo na história do povo hebreu e na providência que a eles foi dado, você descanse em paz
crendo que não te faltará o necessário para a manutenção da sua existência. Seja renovado em fé e esperança, no nome de Jesus. Amém.